Então, hoje o que a gente vê são os circuitos sequenciais, né, uma ideia de circuitos sequenciais, e deles a gente vai aprender, vai estudar um pouquinho outros dispositivos, né, é, que a gente vai chamar de flip-flops. Esse nome é engraçadinho mesmo, mas o flip-flop é o primeiro dispositivo, né, na eletrônica digital, que tem conceito de memória, né? Então ele vai começar a gente vai começar a aprender o conceito de memória de uma forma bem simples, porque a gente vai ver apenas, a gente só vai ver o armazenamento de um bit, a gente não vai nem tanto estudar, vou dizer assim, o armazenamento de um bit, mas a gente vai ver o armazenamento dele, né? E a partir daí, que aí na outra semana, a gente vai estudar os registradores, os contadores, né, que são memórias, né? E os conversores AD, tá? Não tem nada a ver com memória, mas a partir daí que a gente estuda de registradores e contadores de memórias, né? E os dispositivos AD a gente encerra a disciplina. Então, a lógica combinacional foi o que a gente tinha visto, que a gente viu até ainda há pouco nesse exemplo aí, né? Que a gente tem visto desde a semana passada, né? Que a gente viu portas lógicas e tal, né? Desde a semana passada. O que que ela é? Na verdade, a saída do circuito vai depender exclusivamente, único e exclusivamente, da combinação de suas entradas, somente das suas entradas, tá? Então a gente vai pensar no mínimo duas entradas, aqui é uma tabela básica da porta end, olha só. Tá? Então eu tenho duas entradas e elas vão expressar uma saída. Isso aqui é a lógica combinacional que a gente estuda, a gente tem estudado desde semana passada, semana retrasada, né? Agora a gente vai estudar um pouquinho da lógica sequencial, né? A sequencial, ela diz que a saída futura do circuito, né? Ela depende da sua saída, ali tem um duo a mais. Ela depende da sua saída atual e da combinação de suas entradas anteriores, ou seja, a entrada futura, ela é a entrada mais a saída anterior, tá? Então, por exemplo, aqui é a tabela verdade de um flip-flop, que a gente vai aprender ainda ele. Então, quando eu coloco A igual a zero e B igual a zero, tá? Ele vai, na verdade, responder ao estado anterior, que a gente chama de QA. A gente vai aprender isso aqui ainda, tá? E as outras entradas aqui, ele vai memorizar outras coisas. Mas, nesse caso aqui, ele está armazenando informação do estado anterior ao atual. Ou seja, ele está inserindo o conceito de memória, tá? E aí, a partir daí, a gente começa a ter uma visão diferente dos circuitos sequenciais, dos circuitos lógicos, né? Porque a partir do momento a gente vai conseguir inserir informações. Aqui a gente não vai inserir tanta informação não, porque um bit eu só vou poder dar uma informação 0 ou 1, né? É diferente de uma palavra, de um arquivo, né? Mas começa basicamente daqui, né? Então, o dispositivo básico de armazenamento de memória, né, é o flip-flop, né? Que é um bloco elementar, né, dos circuitos sequenciais, né? Então a capacidade que ele tem é de armazenar bits de informação, ou seja, só um bit que ele armazena. Mas mesmo assim já é bastante coisa, né? Para nossa ideia aqui. Então é uma célula básica de memória, né? Então se você pensar que uma memória de um computador médio é de 4 gigabytes, né? Olha o tamanho, né? Mas não quer dizer que tem 4 GB flip-flops, não. São outros dispositivos, né? Que são formados de flip-flops também, que fazem essa logística toda de memória, né? Então, na verdade, é o bloco básico da lógica sequencial, né? Assim como as portas lógicas, né? A porta AND, a porta NAND, a porta OR, a porta OR, a XOR, a XNOR, estão para a lógica combinacional. Então, como lá eu tenho NOT, OR, AND, né? Aí a XOR, a XNOR, né? Aqui eu também tenho vários tipos de flip-flop, né? Embora a gente comercialmente só use dois, que é o JK e o D. A gente vai estudar um pouquinho de cada um hoje, tá? Já entendo que é um assunto um pouco chato, tá? De fazer, de estudar, mas o conteúdo aqui é curto, que eu vou passar para vocês aqui, tá bom? Acho que a gente fica no máximo 2 horas aqui. Tem alguns exemplinhos para a gente ir fazendo para ganhar tempo, mas eu quero, na verdade, que vocês entendam, de fato, como é que isso aqui funciona, tá? Não é de um dia para a noite que a gente aprende isso aqui. Então, por isso que eu peço que vocês necessitam que vocês
revisem esse material, que vocês estudem as apostilas, porque só olhando é complicado. E lembrando que nosso curso é um curso especial em que o tiro é curto, né? Então a gente tem um fim de semana para aprender muita coisa, tá? Então vamos se concentrar bacana, que a gente vai ter muito, tirar muito proveito. Então esse aqui é um exemplo de um flip-flopzão. Esse aqui tem um monte de coisa, esse aqui. Ele tem entrada, as entradas, né? Tem as saídas aqui. Ele tem duas saídas, uma normal e uma barrada. Se aqui for 1, essa logicamente é 0. Tem outros dispositivos para resetar, é um preset também, que é para fazer uma programação prévia. E ele tem essa tranqueirinha aqui chamada clock. Ó, clock. Então, um clock, todo dispositivo de lógica sequencial tem um clock, que é como se fosse um relógio, né? Então, ele vai ditar o ritmo desse flip-flop aqui, entendeu? Ele vai ditar o ritmo, a gente vai já ver como é que é isso. Se o flip-flop vai ter a saída 0, vai ter saída 1, baseado nas entradas aqui, quem vai ditar também é o clock. Então, ele vai ter um papel importante, fundamental, nesse dispositivo aqui, de eletrônica digital, tá? Então, aqui a gente vê só uma caixa, né? Mas a gente vai ver que ele, na verdade, é formado de vários circuitos, de várias portas lógicas que a gente já viu, até para a gente entender, né? Ele é formado de várias portas lógicas, né? Que a gente já viu, e a partir desse aprendizado que a gente já teve, é que a gente vai conseguir aprender alguma coisinha sobre os flip-flops. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa porta lógica aqui, que esse aqui é o primeiro flip-flop que a gente vai aprender. Ainda não é não, esse aqui é uma porta lógica, tá? A gente vai aprender o SR básico, que eu chamo também de LET. Você pode procurar por aí pelos livros. É o LET básico, que ele chama de SR, que é set reset. Mas vamos deixar isso aqui de lado por enquanto. Vamos ver essa coisa bem aqui. Isso aqui, gente, é uma porta NAND. A gente aprendeu sobre ela já, né? Ela é uma AND, né? Com uma saída barrada. Uma coisa interessante que a gente pode ver da porta NAND é que, olha só, ela precisa, vamos ler aqui, a porta NAND precisa apenas de uma entrada em nível baixo para produzir saída em nível alto. Ou seja, eu só preciso de uma informação de porta lógica, só uma. Alguém me perguntou ainda agora se uma porta lógica tivesse só uma entrada, se ia ser indefinido. O que aconteceria? Na verdade é indefinido, mas nesse caso aqui, vamos analisar aqui, olha só. Se eu tenho 0 aqui, 0 e qualquer coisa, qualquer coisa pode ser 0 e 1. Vai dar quê? Vai dar 0. E quando barro 0 aqui, ó, por causa da bolinha não tá barrando, então quando eu barro 0, eu vou ter o quê? 1. Então aqui eu sempre vou ter 1. Se eu tenho aqui 1, vamos supor que eu tenho 0. 0 e 0, 0. Quando eu barro aqui, 1. Se aqui for 1, 0 e 1, 0. Quando chegar aqui, vai acontecer, aqui no barrado, vai virar 1. Tá vendo? Então, não importa o que eu vou ter nessa entrada aqui, tá? Só que o que me importa é que nessa entrada de cima, que eu tenha um nível lógico baixo. Então, eu só preciso, na verdade, alimentar uma entrada só para produzir um nível lógico alto. Isso é uma particularidade dessa porta NAND. Isso vai, na verdade, fazer a gente ter outros pensamentos em relação a essa porta lógica. Então, olha só. Aqui, olha só. Quando eu ponho 0 aqui, 0 e qualquer coisa vai dar 0. E a saída barrada, eu vou ter 1. Né? Então, não tem problema. Se eu boto 1, vai ser a mesma coisa. 1. Se aqui tiver 1, por exemplo, vai ser a mesma coisa. 0 e 1, 0. Quando barra, 1. Né? Então, a partir daí, a gente pode fazer umas lógicazinhas, né? Então, aqui eu tenho, na verdade, um arranjo de circuitos lógicos, de portas lógicas. Que daqui que vai sair o meu flip-flop. Então vamos entender uma coisa. Vamos supor que nessa entrada que eu chamei de 0, essa de S, eu ponho a 0. E nessa outra que eu chamei de R, eu ponho a 0. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. Ó. Aqui está 0, certo? Aqui chega a 1. Tá? Então aqui, vou botar bem aqui, ó, que vai ficar 1. Eu vou botar bem aqui, tá? O que é que eu disse para vocês? Que eu só preciso de uma entrada nível lógico baixo para produzir uma saída 1. Tá? Então aqui, por enquanto, eu não tenho nada. Por quê? Porque eu tenho que saber o que é que tem aqui. Ó.
Vamos para cá de novo aqui, olha só. Se eu tenho aqui 0, na hora que eu barro, vou ficar 1. Tá vendo? E eu não sei qual é essa informação aqui. Essa informação aqui é o quê? É a saída dessa porta aqui, olha só, que vai para a entrada desta, tá? E a mesma coisa é essa outra entrada aqui, olha, é a saída dessa outra porta aqui, tá vendo? Então, nesse caso aqui, eu não tenho resposta. Eu vou ter, na verdade, o estado anterior. O que está aqui, se aqui for 0, for 1, vai ficar valendo, vai ficar armazenado para o próximo estado. Vamos supor que agora eu mude. Tá aqui. Eu boto 7, 0, que é essa aqui, e reset 1. O que é que vai acontecer? Vamos lá. Vamos lá. Então aqui eu já digo aqui, olha só. Aqui eu tenho 0, 0 vai ficar 1, né? Aqui eu já tenho 1. Isso aqui é como se eu tivesse um estado anterior. Esse estado aqui é o anterior, né? Vamos supor que eu comecei com esse valor aqui, ó, 0 e 1, tá? Eu comecei agora a usar o dispositivo e eu já tenho uma entrada armazenada 0 e o que é barrado vai ser 1. Eu vou começar agora. Então o que vai acontecer? Aqui eu tenho 0, quando barra vai ficar 1, certo? Quem é essa segunda entrada aqui? Olha só, ela é quem? Ela é 1. Então, olha só, ela vem para cá. 1 em 1 dá 1. Quando eu barro, vai ficar o quê? 0. Aí o 0 vai ficar aqui. E aí agora eu desço para cá, né? E vamos lá. Olha como agora é memória. Eu estou trazendo uma coisa que eu já usei, ó. Vem para cá. Então aqui é 1, barra fica 0. 0 e 0 faz 0. Quando barra, dá 1, tá? Então ela ficou desse jeito aqui. O que acontece quando eu mudo essas entradas aqui? Olha como vai ser curioso agora. Eu vou ter agora o 7 igual a 1, o S igual a 1 e o R igual a 0, tá? Vamos lá. Como é que estava antes? Estava assim, ó. Olha aí, agora vamos lá. 1 vai ficar 0 aqui, tá? O 0 vem para cá. Aqui vai ficar quanto? 0 e 0, barra vai ficar 1, tá? E esse 1 ele vem para cá, tá vendo aqui? Ele vem para cá. E aí o que é que vai acontecer? 0 e 1 dá 0. Quando barra, fica 1. Mas não era 1, é porque ele pegou e voltou para cá. Ele voltou a informação. E na verdade é porque quando eu tenho esse valor aqui, Q, o próximo vai ser barrado, vai ser o Q é barrado. Então essa informação aqui do 1 que está aqui, olha só, ela vai ser usada no próximo pulso. Só na próxima vez. Quando eu fizer 0 e 0, por exemplo. Aí ele pega essa informação aqui e guarda. Então, na verdade, dessa forma que vai funcionar o flip-flop. Ele vai sempre... deixa eu ver se eu tenho aqui algum exemplo dele no nosso LogSim. Eu acho que eu tenho aqui algum exemplo dele, que fica mais fácil de compreender. SR básico está aqui. Pronto. Então, vamos ver aqui a tabelinha. Olha só, quando eu tenho 0 e 0, o que é que vai acontecer lá? Aqui. 0 e 0, olha aí, ó. Nadinha, ó. Porque ele está no estado anterior. Não vai acontecer nada. Se eu tenho agora 0 e 1. 0 e 1. Olha aí. Por que isso aqui aconteceu? É só você fazer aquela lógica toda que eu fiz aqui. Tá? Aqui tá certo. Colado. 0 e 1, olha como é que ele fica. Tá? Se eu tenho agora 1 e 0. Aqui 1 e o outro 0. Ele muda de estado. Né? E se eu tenho 1 em 1, ele vai ter que dar indefinido. Ele não dá nadinha aqui, mas ele não dá indefinido. Olha só. Por quê? Quem é esse S aqui e quem é esse R? Vocês já viram esses nomes em algum lugar aí na casa de vocês. Esse aqui é o 7 e esse é o reset. Ou seja, quando você faz isso aqui, ó, quando você coloca, ó, você setou, você está iniciando a coisa, está funcionando, tá vendo? O que aconteceria, olha só, eu tenho um aqui na entrada, tá vendo? O que aconteceria se eu mudasse aqui?
para 0. Nada. Porque ele armazena o estado anterior. Agora, quando tu tá aí com o teu celular mais antiguinho, com problema, que ele tá travado numa coisa direto, como aqui tá infinitesimal 1 todo tempo. E quando tu quer dar uma parada nele direto, para parar, tu vai fazer o quê? Tu não usa o termo resetar. É isso aqui, ó. Olha, pronto. Ele saiu do estado que estava. Entendeu? Então o flip-flop ele vai sempre armazenar estados. Quando você liga ele, tá aqui, ó. Eu vou botar aqui, ó. 1, 0, tá aqui. Ele vai armazenar o estado aqui. Se eu posso mudar quantas vezes quiser isso aqui, ó. Olha aí, ó. Ele nunca vai mudar o estado. Ele só vai mudar o estado quando eu insiro um aqui. Por quê? Vamos lá. Se eu colocar um aqui, eu vou ter aqui o quê? 0, tá? Quanto é essa saída aqui? Essa entrada? 1. 1 e 0. Vou dar quanto aqui? 0, tá? Aí aqui vai ficar barrado. Aqui tá uma bolinha, viu? Tá ruim. Tá, vai ficar barrado aqui. Vai dar quanto aqui? 1. E aí eu venho pra cá com 1 que tá aqui, 1 em 1. E aqui vai ficar o quê? 0. Porque 1 em 1 vai dar 1, barrado vai dar 0. Então, olha só. Vou mudar quantas vezes quiser isso aqui, ó. Tá vendo? Não vai mudar. Agora, se eu reseto, olha aí, ele vai mudar de estado agora. Então, a tabela verdade do flip-flop RS é essa daqui. Se tiver 0 e 0, ele vai armazenar o estado anterior. Vocês viram que eu mudei isso aqui várias vezes e não aconteceu nada, né? Se tiver 0 e 1, ele vai para 0 aqui, ou seja, quando eu reseto, olha, eu resetei, ó, ele vai para 0. Quando eu seto o componente, ele vai para 1. E essa entrada aqui, 1 e 1, a gente diz que ela é proibida. Por quê? Porque você não pode setar e resetar ao mesmo tempo, tá? É meio, não tem sentido você setar e resetar ao mesmo tempo, tá? Vai ficar assim, já eu mudo de novo, tá? E aí, isso aqui é da porta NAND. Então, esse aqui é o flip-flop RS básico. Esse aqui é um sistema simples para se entender como é que se armazena a memória, tá? Ele, na verdade, nem é utilizado, né? A ideia mesmo é só que a gente entenda que quando eu coloco aqui um valor no set, né, eu vou armazenar na saída aqui, que é mais saída aqui, um valor 1, tá? E ela vai ficar memorizada o tempo todo. Olha aí, eu posso mudar quantas vezes eu quiser aqui. Você pode depois fazer o teste, fazer o cálculo aqui, né? Que acontece quando eu boto 0. E ele só vai mudar de estado quando eu dar um reset. Tá? Então isso aqui é a primeira ideia de informação de memória que a gente pode ter em algum circuito. Eu cheguei a fazer o JK? Não sei se eu cheguei a fazer o JK, deixa eu ver. Ah tá, tem o JK ali, que o JK também é importante que a gente aprenda. Então, eu vou ter que tirar e botar de novo aqui o coisa aqui, porque dá esse probleminha sempre. Tá. Pronto. Então, esse aqui é o básico, né? Só que assim, como eu falei para vocês, ele funciona melhor quando você tem um dispositivo chamado clock, né? Ou seja, ele só vai funcionar quando o clock estiver ativado, tá? Eu não preciso ficar mexendo em set, em reset o tempo inteiro, né? O clock ele já vai fazer muita coisa para mim. Ele já é uma ajuda, né? Vou explicar novamente essa questão de setar e resetar. Vamos lá. Set e reset, set e reset. Olha só. Eu tenho um aqui, tá zero, bota 0, 0. Pronto. Na verdade, o problema é porque eu alimentei ele, né? Então eu vou sair, porque ele vai ficar com a memória o tempo todo agora. Ele não está mais em estado ativo. Então eu vou sair aqui, eu vou abrir de novo, para a gente ver como é que ele estava antes. SR básico. Pronto, ele estava assim, ó. 0, 0, ele armazena as informações anteriores. Como eu abri agora ele não tem informação nenhuma, né? Então vamos lá, eu vou setar. Quando eu seto, eu estou colocando 1 na memória. Tá vendo aqui? Tá? Mas se eu mudar o set aqui para 0, você pode ver como não acontece nada.
Porque eu inseri um valor aqui. Ele tá armazenado esse valor. Tá? Como é que eu tiro esse valor? Só se eu der um reset. A gente aprendeu muito isso. Reseta que zera, não é? Aqui, ó. Se eu der um reset, ele zera. Tá? E se eu botar aqui de novo? Olha, não vai mudar em nada. Tá vendo? Só vai mudar quando aqui? Quando eu iniciar de novo tudo. Ou seja, quando eu der um set. Set é como se fosse em inglês apontar. Tá? Ele deu um aqui. Tá? Vai ficar assim. E se eu quiser zerar aqui, o que eu faço? Eu dou um. Ó, posso botar quanto eu quiser aqui, ó. Você só dá um reset que ele vai e zera aqui para mim. Então é isso. O set eu consigo inserir valores aqui no que é a saída. Esse aqui é barrado, tá? E eu só consigo tirar esse valor quando eu uso o reset aqui. Alguém tá falando comigo aqui no WhatsApp? Ah, tá, pronto. São vocês mesmo. Ah, vai eu ter que tirar e botar de novo aqui que a apresentação, quer ver? Não, até que não. Então, quando eu tenho um outro dispositivo que me ajude a fazer esse set, reset, é melhor, né? E esse funcionamento é do clock, tá? O clock, ele está presente, né? Quando você diz assim, meu computador tem um processador de 3,2 GHz, esse é a frequência do clock do processador. É a frequência que esse gráficozinho aqui sobe e desce, né? Então, quando a gente fala do processador de tanto giga, tanto mega, tanto tera, sei lá, a gente está se referindo à velocidade de processamento do clock. Que a cada ciclo, a cada pulso de clock, vai acontecendo as coisas, né? Então, esse aqui é o flip-flop que a gente acabou de ver, né? Então, eu quero, na verdade, agora inserir um dispositivo ou outra entrada aqui que faça o seguinte, que o flip-flop só mude de estado ou só funcione quando esse cara tiver um. Quando esse cara aqui tiver um, quando o clock tiver acionado aqui, ó, aí eu vou pegar e aí ele vai funcionar. Então, para eu fazer isso aqui, eu vou ter que mexer nessa configuração aqui, tá? Então, se eu tenho que eu quero que tudo funcione só com essa entrada aqui for 1, então eu vou ter que colocar aqui e aqui mais duas portas lógicas, tá? Que são portas que eu preciso ter no mínimo uma condição 1 para que funcione, para que eu tenha um valor 1 na saída, né? Ou seja, eu vou precisar de duas portas AND, tá aqui. O flip-flop era isso aqui, que a gente acabou de ver. Agora, ele com o clock, ele vai funcionar assim. Ou seja, se aqui for zero, se o clock tiver aqui, ó, nível lógico baixo, qualquer coisa por zero, aqui vai sair zero. E aqui também. Qualquer coisa por zero, aqui vai sair zero. E aí elas vão praticamente perder o funcionamento, né? Então quem vai me demandar as coisas agora vai ser o clock, tá? Então a velocidade do armazenamento aqui vai depender única e exclusivamente desse cara aqui, que é o do clock. E lógico que essas portas aqui também vão estar funcionando, dependendo do que eu vou colocar lá. Mas se esse cara aqui tiver zero, não tem sentido nenhum, não vai funcionar nada, né? Então, por exemplo, né? Quando eu tenho, aqui eu não fiz a simulação dele não, tá? Quando eu tenho clock 0, né? IRS qualquer coisa aqui, né? Ou 0 ou 1, né? O valor não vai mudar, não vai mexer nada aqui. Por quê? Porque se o clock é 0, não vai chegar nada nessa porta aqui nem nessa. Porque qualquer coisa e 0 vai dar 0. E vai sair 0 aqui. Aqui não tem aquela bolinha do NAND, né? Senão, se fosse a bolinha do NAND, ia sair 1. Aqui é a mesma coisa, 0 e qualquer coisa vai sair 0. Tá? Então, quando eu tenho essa situação aqui, ó, clock 0, qualquer valor que eu vou ter de set reset, eu não vou ter nenhuma alteração na minha saída, tá? A partir do momento que o clock é 1, eu repito a tabela do SR normal, que a gente acabou de ver, tá? Então, 0 e 0 não vai chegar nada aqui, vai ficar anterior mais uma vez. 0 e 1, ou seja, aqui 0 e 1, eu resetando,
Quando eu reseto, vai para zero, zera tudo, né? Aqui vai ficar zero. Quando eu seto, eu vou colocar 1 aqui na minha saída. Não é assim que a gente vindo agora, né? E 1 e 1 aqui é o estado proibido, né? Porque você não pode setar e resetar ao mesmo tempo. Então, esse aqui é o flip-flop RS com clock, que chama de RS síncrono, né? Se a gente for fazer aqui uma simulaçãozinha no que a gente usou aqui agora, né? Tá aqui, como é que a gente faria isso aqui agora? Como é que a gente poderia fazer? Eu teria que ter o clock aqui, na verdade. Eu acho que aqui não tem. Aqui tem um clock, será? Vamos ver se tem, deve ter. Clock, olha aqui, ó. Olha aqui um clockzinho. Agora eu não sei. Não, não vou fazer clockzinho. Vou fazer. Meu clock vai ser manual. Aqui. Eu vou botar aqui o clock manual bem aqui. Eu que vou botar quanto que eu quero de 0, de 1. Vou botar aqui. CLK. Tá. Aí aqui eu vou botar. Eu vou chamar mais uma porta aqui. Pequena. Isso aqui, gente, amanhã vocês vão aprender. Mas é intuitivo, né? Não é nem difícil, não. Eu vou excluir essa aqui e vou fazer assim, ó. Esse aqui pra cá. Esse aqui pra cá. Pra cá. Ai, ai, ai. E pior que ele já tá iniciado aqui já, mas tudo bem. E mais uma porta aqui. Dois, né? Aqui eu vou tirar. Isso vem pra cá. E esse vem pra cá. Pronto. Então, deixa eu salvar. Como ele não tem como você limpar, né? O estado atual ele já existe aqui, né? Então eu vou te fechar aqui e vou abrir de novo ele, para ficar tudo vermelho como a gente viu naquela hora. Abrir, eu salvei, né? Acho que sim. Esse aí básico aqui. Pronto, ó. Tudo aqui é vermelho porque é o estado anterior. Então vamos lá. A gente já aprendeu naquela hora que se eu boto 7 aqui, vai aparecer alguma coisa lá. Ó, não apareceu. Por que não apareceu? Porque o clock tá baixo. Ó. Então na hora que eu ligo o clock, olha só, vai-se embora, né? E se eu desligar o clock, vai acontecer que vai ficar vermelho de novo? Não, ó. Vai ficar armazenado. Entendeu? Então esse carinha aqui, ele vai mandar em tudo, entendeu? Se ele tiver desligado, não vai acontecer. Ó, se eu quiser resetar, vou resetar. Ó, não acontece nada, porque o clock vai estar desligado. Se eu ligo o clock, pam, ele vai e altera, tá? Então o clock é que vai ditar o ritmo todo aqui, entendeu? Nesse caso aqui, vai ser o clock que vai ditar tudo. Vamos voltar lá pro nosso slidezinho, que tem que ser para cá. E aqui também. Beleza. Então, quando eu tenho o clock igual a 1 e SR igual a 0, eu vou ter o estado anterior, como eu falei, como a gente acabou de ver, né? Quando eu saio daqui para frente, é a mesma coisa do SR, né? Quando o clock igual a 1, né? Então, agora eu vou resetar. Na hora que eu reseto, eu vou estar colocando um 0 aqui. Aconteceu por quê? Porque meu clock está 1. Com 1 tudo acontece, né? Agora o 7 vai ser 1, ou seja, eu quero colocar 1 aqui. Meu clock está 1, então vai acontecer. Daqui para baixo, tudo acontece igual ao SR normal, tá? Sem o clock. E essa entrada aqui é a entrada proibida. Então, um exemplinho de atividade, valendo ponto, é isso aqui, ó. Determine a forma de onda do flip-flop RS síncrono. Então, a gente vai olhar
A partir dessa tabela, o que acontece? Então, vamos lá, olha só. A gente vai dividir os quadradinhos aqui. Deixa eu ver. Aqui não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem uma linha cheia de quadradinho, tá? Então, olha só, nesse primeiro quadrado aqui, eu tenho o reset igual a 1, eu tenho o set igual a 0 e tenho um clock igual a 1. O que acontece? O clock está igual a 1, o reset está igual a 1 e o set está igual a 0. Então, como é que ela vai ficar? Vai ficar... Agora tem que usar a caneta aqui. Peraí. Não. Vai ficar assim, né? Desse jeito. E essa aqui, ó, que é o barrado, é o contrário, ela sobe. Ela vai ficar... Ela é o contrário. Essa aqui é sempre o contrário dessa. Vamos para a segunda agora aqui, ó. O reset está 0. O set está 0. E o clock está ligado. Então, reset 0. Clock 0. Ou reset 0, reset 0 e clock ligado. Mantém o anterior. Então, a gente vai, ó. Direto. Aqui também vai ficar desse jeito, tá? Aqui é 1, 0 e aqui 1, tá? Aqui 0 e aqui 1. Que tá ruim de ver o desenhozinho. Vamos embora. Aqui acontece o que agora? Olha, todo mundo é 0. Clock 0, reset 0, set 0 e clock 0. Olha só. Para qualquer situação que o clock é 0, você mantém a anterior. Então, vai de novo aqui. Ó. Esse aqui em 0 e esse aqui é o barrado. Vai ficar em 1, tá? E vai ficar assim até o próximo aqui, ó. Aqui também. Não é borracha. Borracha. Aqui também é a mesma coisa. Pronto. Agora mudou aqui, né? Olha só. Clock ativado. Beleza. O set tá em 1 e o reset tá em 0. Então, olha só. Set tá em 1, reset tá em 0. Opa, eu tenho uma subida aqui. Então, agora, olha só. Sobe. E esse é o contrário. Desce. Tá? Vamos pro próximo aqui. Olha só. Reset continua 0, né? O set tá 1 e aqui tá 1 de novo. Então, tá a mesma coisa, né? Não mudou nada, né? Então, a gente vai, olha só. Continuar aqui. Vamos embora. Agora aqui mudou, ó. O reset foi para, ó. O reset foi para 1. O set foi para 1, para 0, mas o clock desceu. Ou seja, quando o clock desce, qualquer que seja o valor aqui, eu vou manter o anterior. Então, vamos continuando aqui, tá? Não vai mudar nada. Agora aqui, reset zerou, tá? Set zerou. Entretanto, olha só, o clock tá 0. Se o clock tá 0, mantém o anterior. Isso aqui é a curva, isso aqui é a forma de onda de uma saída de um flip-flop, tá? Então, vamos lá. Reset 0, reset 0. O set 1 e o clock, olha, subido, né? Então, olha só. Reset 0, set 1, reset 0, set 1 e o clock subiu. Não subiu? Então, eu vou ter agora nível lógico 1, que é o que tá já aqui também, né? Então, ele vai se embora, não vai mudar nada. Aqui tá a mesma coisa, né? Mesma coisa. E por aí vai. Eu não vou terminar tudo, tá? Eu vou deixar os outros para vocês fazerem aqui. Então é assim que a gente vai. Eu vou cobrar para vocês na atividade. Fazer a forma de onda no flip-flop, tá? Então você vai até o final e vai fazendo a curva todinha. Desse aqui é muito elementar, esse SR, ele praticamente nem é usado, né? Nem lembro se é usado, né? Mas se ele for usado, ele é pouco usado, tá? Mas você precisa, na verdade, dessas três informações aqui para determinar a forma de onda de saída de um flip-flop RS5, né? Esse flip-flop aqui, ele tem um probleminha, né? Vocês viram na nossa simulação que às vezes eu botava
um em um, né? Um no set e um no reset, né? E o bicho não explodia, né? Porque ele diz lá no manual que um em um é não permitido, tá? É não permitido. Ou seja, ele tem esse problema aqui, desse estado aqui, de quando você coloca set e reset, né? Então, quando isso acontece, ele diz que é estado proibido. Então, como é que a gente vai fazer para resolver isso, né? Então, vieram outros tipos de flip-flops, né? Que esse é o JK, que ele foi desenvolvido pelo Jack Cube, né? Que ele não tem mais as portas set e reset, né? Ele tem a porta jump, que é como se fosse o set, é jump de levantar. E kill é de cair, ou então de matar. Ah, vou dar um kill no sistema. Então você está matando ele. É como se você estivesse botando um zero, um reset, né? Então ele é desse jeito e na verdade ele tem aqui duas portas end, né? Com o mesmo esquema de pegar a saída anterior e colocar aqui na entrada. E ele vai fazer aquele mesmo esquema de armazenamento de memória da mesma forma, tá? E a única diferença desse JK para o JK, o SR que a gente acabou de ver, o 7 Reset, você pode encontrar em alguns livros Reset 7, RS ou SR, tanto faz. A diferença é porque ele tem alguma coisa aqui na saída quando o J e o K é 1, tá? Porque ele não tem mais aquela de setar e resetar. Ele tem duas portas que tem é parecido, mas não é a mesma coisa, né? Além de, ele na verdade é um RS ligado em duas portas end e um clock e o pulse de clock. Não tá igual o outro. Eu vou voltar aqui, ó. Que o pulse clock tá ligado na entrada, né? O pulse clock ele tá ligado exclusivamente dentro do RS aqui, tá? Então, ele na verdade é desse jeitinho aqui, tá? Eu tô apontando para a tela como se eu estivesse olhando. Ele é desse jeitinho aqui. Só que ele tem um problema, né? Que se vocês forem fazer a simulação aí, né? O flip-flop, ele o que acontece? Sempre que muda o estado do clock, né? Essa entrada aqui, ela vai alterar. Pode alterar. Como a gente viu anteriormente. Então, o que vai acontecer é que quando você tem pulsos contínuos de clock, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, ou então não, quando tem um pulso. Quando você tem vários pulsos de clock, essas entradas aqui elas vão ficar alternando. É o que chamam de estado toggle, né? Só que é muito rápido, você não vê. Se você fazer a simulação aqui dele no Logitech, você não vai ver, né? Então eles vão ficar alternando o tempo todo, essa porta aqui com essa daqui. Quando você coloca J igual a 1 e K igual a 1, né? Ela existe, mas ela vai ficar todo tempo alternando o J e o K. O valor vai ficar entre 0 e 1 o tempo inteiro, e isso vai ser prejudicial para alguns dispositivos, né? Então, por isso, né, se estuda outro flip-flop, né, que é o que chama de mestre-escravo, né, que ele vai tirar esse problema do jump kill, né, do, do toggle, da variação, né? Por quê? Porque ele, na verdade, vai ter um flip-flop atrás do outro, né? E o clock dele, era só, é ligado no outro clock de uma forma barrada. O que isso vai, na verdade, importar? A gente não vai estudar essa caixinha aqui, que é um flip-flop ES, essa daqui, mas essas duas portas lógicas. Na verdade, o que vai acontecer é o seguinte, né? O JK comum, que é esse que a gente viu ainda agora, né? Quando J e K são iguais a 1, a saída vai ficar em estado de oscilação o tempo inteiro. Tá? Por quê? Porque ele funciona sempre que a saída está ativada. Né? Quando está desativado, ele fica em memorização. A gente viu isso ainda agora. Tá? Então, quando o clock está 1, que pode acontecer as coisas. Né? As variações, a mudança de porta. Né? Quando o flip-flop é 0, ele fica desativado. Totalmente desativado. Tá? Então isso prejudica, porque toda vez que ele ativa, a porta e J e K tiver 1, elas vão inverter o sentido. Né? Aqui está 1, está 0, quando o clock sobe, desce e sobe, aqui vai ficar 0 e 1. Então isso vai ser ruim. Então o flip-flop mestre escravo, que é o que é, na verdade, utilizado comercialmente, a grande maioria deles, tá? Ele, na verdade, vai ser ativado somente nas bordas do clock. O que é isso? É só quando existe a variação, tá? Então, olha só, aqui no caso, ele vai estar desativado aqui. Quando sobe, ele ativa.
Mas se porventura ficar aqui ele não vai acontecer nada, ele vai estar desativado, desligado. Ele só vai ligar de novo o clock quando subir de novo, tá? Existem outros JK que ele é ativado na descida. Então esse aqui, ele é ativado com bordas de subida. Como é que eu vou saber? Quando tem esse triângulozinho aqui, ó. Eu digo que o FlipFlop JK é um mestre escravo em que ele é ativado na borda de subida somente, tá? E em cima, o outro aqui está ativado, tá vendo? O antigo, olha só. No novo aqui no JK, ele está desativado em cima, tá? Assim como está desativado embaixo. É como se em cima ele tivesse zerado, tá? Ele vai ficar em memorização. E só vai ter alguma variação quando ele sobe de novo. Então isso aqui tudo é memorização, memorização, memorização aqui. Ele ativa de novo. Ele só vai ativar apenas na subida e isso vai eliminar a oscilação que a gente não vai conseguir ver aqui porque é muito rápido, né? Essa oscilação é milésimos de segundo, a gente não vai conseguir ver, nem LED consegue ver, só um osciloscópio para a gente conseguir ver essa oscilação. Então, ó, vamos brincar aqui. A gente vai fazer duas, como eu falei, essa aula aqui, ela é curta, mas assim, a gente vai fazer. A gente vai fazer, aqui tem um. Ah, tem mais outros flip-flops, eu lembrei agora, tem mais ainda. Tem o tipo T, tem o tipo D, ó, tem um monte de coisa aí, eu tava esquecendo disso. Ainda bem, que eu já tava triste aqui. Então vamos fazer aqui usando o flip-flop. JK, tá? Mestre escravo. Olha só uma coisa. Esse aqui, vamos primeiro para esse aqui, ó. Olha como é que tá o clock aqui, ó, tá vendo? Olha só. Tá ativado para cima, tá vendo a setinha? E você vê que ele não tem nenhuma bolinha aqui. Então ele vai ser ativado na borda de subida. Eu vou mostrar aqui o próximo exemplo, rapidão. Olha só, tem uma bolinha bem aqui, tá vendo? É porque ele é ativado na porta de descida. Isso vai mudar muita coisa, muita coisa. Então vamos lá. A gente vai se basear nessa tabela e nessa informação do clock aqui. Esse aqui a gente vai até o final para desenhar aqui, tá? Então vamos lá, ó. Clock ativado. Aqui tá ativado, subiu, tá? Subiu aqui, ó. Onde é que vai ter ativação? Aqui. Aqui vai ter ativação. Que é uma seta, viu? Aqui vai ter ativação. Sempre quando ele sobe, ele tem ativação. Aqui vai ter ativação. Aqui também. Aqui também. E aqui também. Só aqui que ele vai ser 1. Nos outros momentos aqui ele vai ser 0. Aqui tá até fácil, porque ele tá em sobe e desce, né? Então não tem muita diferença. Não, só vai ter diferença por aqui, assim. Então vamos lá. Aqui tá até desalinhado, inclusive, né? Pra bagunçar com a gente aqui. Então olha só, clock tá em 1. Bacana, ativado, né? Clock ativado, né? J tá em 1 e o K tá em 0. O que acontece? J tá em 1 e o K tá em 0. Então aqui nesse pedacinho eu vou ter 1. Tá vendo aqui, ó? 1. E o meu barrado vai ser 0. Agora tá mais fácil de entender, que aqui, ó, 0 e aqui 1, aqui 0 e aqui 1. Então tem as duas linhazinhas, né? Quando chega nesse momento aqui, ó, bem aqui, ó, o que vai acontecer? O meu J vai para 0 e o meu K tá em 1, tá? Mas o meu JK, o meu clock tá o quê? Está em memorização. Olha só, memorização. Ele não vai mexer em nada aqui. Aqui vai estar tudo como se ele tivesse 0 aqui, tá? Então aqui ele vai manter o estado anterior. Até aqui, ó. Manter e aqui manter. Quando chega nesse ponto, o que vai acontecer? Ativou o clock. Quando ativou, eu venho para essa tabela aqui de baixo aqui, ó, que tá o 1, certo? Agora eu obedeço, olha só. J igual a 0, K igual a 1, 0, K igual a 1, vai descer para 0. Agora eu desço. Eu vou descer. E esse aqui, que é o contrário, vai subir. Tá bom? Então vamos lá. O que vai acontecer agora até aqui? Para agilizar o nosso trabalho. Memorização. Ó. Manter até aqui. E manter até aqui. Não vou mexer em nada. Aqui ativou. Quando ele ativa, ele vê o que tem na entrada. Olha, J igual a 1,
K igual a 0. J igual a 1, K igual a 0. Vai para onde? 1. Então sobe aqui. Sobe aqui. Esse aqui vai descer, né? Eu nem vou analisar o que está no meio aqui. Por quê? Porque aqui ele está o quê? Desligado. Ele está em estado de memorização. Só vai ligar quando? Só aqui, ó. Então aqui mantém o estado anterior. Olha. Quando o flip-flop for 0, o clock for 0, o que é anterior? Que é a mesma coisa isso aqui. Ativou de novo. Quando ele ativou, o que aconteceu aqui? J0, K0, né? J0, K0. Mantém o anterior. Então vamos de novo. Olha como agora as curvas ficaram mais. As variações foram menores agora, pode ver. Imagina se não tivesse esse esquema aqui. Aqui ia mexer muita coisa, né? Ele ativou de novo o clock aqui, ó. Quando ele ativou, esse tá 0 e esse aqui tá 0. 0, 0. Mantém o anterior e vamos embora. Lá vai nós aqui. Ativou de novo. J tá 1 e K tá 1. O que vai acontecer? Vou alternar a saída, né? Ou seja, que a barrada é o quê? Se aqui tá 1, ele vai para 0, né? Se aqui tá 0, isso aqui vai para 1. Com a outra, agora vamos manter até lá, na próxima borda. Ó. E aqui, J1 e K1. J1 e K1, o que acontece? Alterna. Então sobe e esse aqui desce. Agora vamos para a próxima borda de subida, que é essa aqui, tá? Vamos lá. J1 e K continua 1 de novo, né? O que vai acontecer? Alterna até o final. Então isso aqui é um gráfico, tá? De um flip-flop JK. Para quem estava fazendo projeto de barro, de roteador, projeto de semáforo, você olhar essa coisa aqui e ainda não tem uma aplicação prática para ti, é um pouco chato, tá? Mas isso aqui vai servir de base para a gente aprender como é que uma memória de fato funciona, né? E ela vai funcionar primordialmente baseado nesse carinha aqui, ó, que é a alma de um processador. Quando o professor Pedro Brandão estiver dando aula para vocês, vocês vão aprender que a alma de um processador é esse pulso aqui, que é o pulso de clock. Esse aqui está alternado, tá 0, 1, 0, 1, nem sempre é assim, tá? E agora o próximo a gente vai fazer, porque como eu disse para vocês, é bom a gente fazer tentativa e erro, tá? O próximo agora é com bordas de descida, né? Então, o primeiro que a gente tem que fazer é procurar as bordas aqui. Então, vamos lá. Ou a borda. Onde é que está descendo aqui? Aqui está subindo, não me interessa, né? Eu não vou considerar essa daqui, não. Eu não lembro no livro se ele considera essa daqui, não. Mas eu não vou considerar, não. Eu vou começar daqui. Olha. Descida. 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 Aqui também descida. A gente vai botar essas setinhas aqui pra gente se guiar, tá? E não errar. Descida. Aqui sobe e vai embora. Isso, já botar outra bem aqui. Viu? Olha, gente, não vai botar uma bem aqui não, viu? Que não é descida, né? Aqui é subida. Então, vamos lá. Aqui, olha, aqui como não está nada ativa aqui o clock, então ele vai ficar 0. Eu não lembro do livro como é que era essa parte, não. Eu vou considerar 0 aqui. O estado anterior eu nem tenho, né? Então eu vou considerar que aqui tá 0, tá? E aqui vai ser o barrado, né? Aqui tá 1. Eu vou considerar assim, né? Vou considerar desse jeito. E aqui ativou. Quando ativa, vai acontecer? Ele vai ver, ó, clock 1, J1, K1. J1, K1, alterna, né? Isso aqui tá 0, vai para 1. Isso aqui tá 1, vai para 0, né? Até a próxima borda, que é essa aqui. Ativou. J0, K0. Aqui, ó. Mantém. Mantém.
Mantém. Vamos aqui para esse. J0, J1, K0. J1, K0. Vai ficar 1, né? Já tá 1, ele vai-se embora. Ele vai-se embora. Né? Agora ativou aqui de novo, né? J1, essa é a mesma coisa, eu acho. K0, J1, K0, mantém 1 de novo. J0, K1, vai para 0. J0, K1 vai para 0. E esse é o contrário, vai para 1, tá? Qual é a próxima borda agora? De descida. Descida aqui, né? J0, K1. J0, K1. Então ele vai para onde? Para 0. Ele já está em 0. Mantém. Mantém aqui. Tá? E agora a última, né? Descida de novo, né? Vai ser a mesma coisa, né? J0 e K1. Então ele vai acabar assim. Tá? Então é bom sempre você perceber, né? Qual que é a borda que o clock se ativa ou não se ativa. Tá, gente? Então esse aqui é o JK em que ele tem todas as condições. Todas as três condições dele funcionam perfeitamente em detrimento ao clock RS, ou SR, ou o flip-flop RS, tá? Que essa aqui é proibida, tá bom? Outros flip-flops são utilizados também. O JK é o mais utilizado comercialmente, né? Agora existe outro flip-flop que é só de inserção de dados, né? Que é para o armazenamento de memória mesmo, né? Que é só para armazenar um bit. Ele não quer ficar setando, resetando, não tem necessidade disso, né? Esse é o primeiro, é o flip-flop tipo D. Tem o tipo D e o tipo T. Eu, desculpa, mas eu não lembro qual dos dois é comercial, o outro não é. Mas eu vou procurar para gente debater na próxima aula. Não lembro, agora me faltou a memória. Então, o que acontece? Eu vou pegar a entrada J e K e vou colocar uma inversora aqui. Ou seja, se aqui for 1, a minha entrada aqui vai ser, de J for 1, a minha entrada K vai ser 0. Vai ser o contrário. E eu vou ter o clock da mesma forma, tá? Do normal. Então, ou seja, eu só vou ter entradas, essas entradas aqui não vou ter, essa daqui eu nunca vou ter 0, 0, porque se eu tenho uma inversora aqui, se aqui eu tiver 1, aqui eu vou ter 0. Aqui eu tenho 0, aqui eu vou ter 1. Nunca vou ter 1, 1 e 0, 0 aqui, tá? Então eu vou ter essas aqui, tá certo? Sempre só essas aqui. Ou quando aqui for 0, essa vai ser 1. Quando essa aqui for 1, essa vai ser 0, que é esse caso aqui. Então o flip-flop de dados, ele é assim, ó, né? Ele é só isso aqui. Então quando for 0, quando o D for 0, a saída vai ser 0. Quando a saída for 1, a entrada for 1, a saída vai ser 1. Vamos ver por quê. Porque olha só, quando aqui for 0, vamos desenhar aqui. Quando aqui for 0, vai entrar aqui 0. E aqui vai entrar 1. E o clock é ativado, né? Vamos supor que o clock esteja ativado. 0 e 1, 0. Vai estar esse valor aqui. Esse valor aqui tem como acontecer? Não, Alisson. Esse aqui não tem e nem esse aqui, tá? Então, quando eu tiver 0 na entrada, né? Eu sempre vou ter 0 na minha saída, tá? E quando é o contrário? Quando é 1, como é que fica? Vamos lá, vamos tentar com 1 agora. 1. Quando eu tenho 1 aqui eu também vou ter 1, certo? Mas aqui eu vou ter 0, né? Então, quando J é 1 e K é igual a 0, a minha saída vai ser 1. Tá? Então, por isso que quando eu tenho 0, então ele é muito simples. O que eu tenho na entrada, eu vou ter na saída. E ele vai servir mais como bloco de armazenamento de um bit de memória. O flip-flop tipo D, tá? Então, vamos brincar aqui. De novo, né? Borda de subida, né? Borda de subida. Então, vamos lá.
Eu não vou considerar essa daqui, não. Acho que até no meu exemplo eu considerei, mas eu não vou considerar, não. Essa daqui. Ó, então aqui sobe. Aqui sobe. Aqui sobe. Aqui também sobe. Saúde. Espirrei. Aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Aqui também vai subir. Cadê, gente? Ah, assim mesmo. E aqui vai subir também. Então, esses aqui são os clocks são as bordas de subida, tá? Então, a partir daí, né? Esse aqui é mais fácil, né? Porque são só duas condições, né? Eu devia ter colocado do ladinho aqui a tabelinha dele, né? Mas é fácil. Quando tiver um na entrada, no D, é só. Tanto que não tem aqui, ó, J, nem K, nem nada, né? Só tem um clock e o D. Quando tiver um na entrada, é um na saída. Quando tiver zero na entrada, é zero na saída. Então vamos lá. Ó, vou manter. Vamos supor que seja zero, tá? Vou manter aqui. E aqui o barrado vai ser 1, tá? O que aconteceu? Subiu, né? Então olha só. Aqui tá D zero. Se o D é zero, até aqui é zero. E até aqui é 1, né? Vou manter. Rapaz, até eu me arrependo de ter comprado aquelas mesinhas digitalizadoras. E quando eu vou procurar aqui em São Luís não tinha mais, mas no Mercado Livre tem para entregar com 15 dias. Eu não sei se na próxima hora a gente não vai ter uma já. Então, olha aqui, subiu o clock, vai ter alteração. Na verdade, até aqui, ó. Até aqui. Vai ter alteração. Então, olha só, D agora é 1. Então, aqui vai ser quanto? 1. O que tiver na entrada, vai ter na saída. Pra cá, e aqui vai ser 0, tá? Outra mexida aqui, ó. O D é 1, então continua, né? Continua. D é 1, aqui vai ser 1, e aqui vai ser 0. Mexeu de novo, ó, aqui na borda. O D é 0, que vai ser 0 até a próxima borda, que é essa aqui. Aqui eu vou ter 1 até a próxima borda. Alterou de novo. O D é 1. Então o Q vai ser 1. A saída, né? O Q até a próxima borda. E vamos nós. Aqui mexeu. Quanto é o D? 0. Então aqui na minha saída vai ser 0. E no D, na saída barrada vai ser 1. Aqui tá errado. Aqui tá errado. Ficou torto. Porque ele não tá indo até o final, olha só. Ele vem até aqui. Então esse aqui é 0, né? Até aqui. O outro vai ser 1. Até aqui. Mudou de novo. Se o D aqui é 1, a saída vai ser 1. E a saída barrada vai ser 0. Pronto. Desse jeito que eu faço o flip-flop tipo D. Ele é mais fácil do que o JK, né? Porque ele só tem só uma entrada, basicamente, né? Que é a D. O que tiver na entrada, vai ter na saída. Ok. Esse aqui vamos fazer a borda de descida. Ruim de desenhar, danado isso aqui. Inclusive, eu não vou copiar eu não vou copiar esse desenho aqui, porque ele pergunta depois se eu quero alterar, né? Eu não vou copiar, não. Vou deixar aberto para vocês fazerem aí, tá? Como tá gravando aí, vocês olham. Vai que de repente deu uma pulada e alguma coisa, mas é bem tranquilo isso daí. Não é difícil de entender, não. É muito fácil. Aqui é mais uma vez, é o mesmo problema do circuito combinacional e o mesmo problema da lógica sequencial aqui também, né? É tentar, errar, até a hora que acerta e não vai ter mais problema, não vai ter mais erro, tá? Então, vamos para a próxima aqui, né? Isso aqui vocês vão fazer, né? E aqui eu tenho o flip-flop tipo T. O tipo T, morre bem aqui.
O tipo T, ele é de T de toggle, tá? Que ele é troca de estado, ele é o contrário, esse aqui. Esse aqui, ele tem, na verdade, uma porta lógica curto-circuitada, né? Uma entrada curto-circuitada, ou seja, se aqui na minha entrada eu tenho um, se aqui eu tenho um, aqui eu tenho um, tá? No J aqui, eu teria um, ele na verdade ele é um JK com a entrada curto-circuitada. E aqui eu vou ter um também, tá? Então, o que que acontece quando eu tenho um e um? A minha entrada troca de estado. Então, se aqui eu tinha zero, eu vou ter um agora aqui, tá? Se eu tinha um antes, eu vou ter zero agora, tá? Quando é zero, é a mesma coisa. Quando é zero, zero, quer dizer, quando dá zero, zero, ele vai manter o valor, né? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, zero na minha entrada, aqui na entrada zero, eu vou ter na entrada do J zero e do K zero também. Aí acontece o quê? Manutenção de estado, né? Então aqui, se aqui tinha um antes, vai ficar um. Se aqui tinha zero, vai ficar um. Então, ou seja, quando eu tenho um na entrada, eu vou ter troca de estado, tá? Quando eu tenho zero na entrada, eu vou manter o estado anterior. Tá aqui, ó. Quando eu tenho zero, eu mantenho o estado anterior. Quando eu tenho um, eu vou trocar de estado. É só essa diferença de um para o outro, tá? Então, aí eu recomendo vocês, quando forem fazer esses exemplos aqui, tá? Botem do ladinho aqui, ó. Bota do ladinho aqui o flip-flop que vocês estão estudando e a tabela verdade dele, tá? Para não confundir na hora, tá? Porque aí você vai analisando, né? Clock por clock, né? O que está acontecendo. Então vamos lá, vou fazer esse aqui, tá? E aí depois que eu fazer esse aqui, eu vou parar um pouquinho, tá? Coisa de 15 minutinhos, que aí eu vou passar a atividade 2. Eu vou estender o prazo da atividade de hoje, tá? Vou fazer a atividade 2 para vocês, né? E vou explicar, tá? E aí também vou explicar o que a gente vai fazer amanhã, né? Com esse problema que não é mais problema do feriado, né? Mas eu já fiz um vídeo já, então eu já sei já como é que a gente vai resolver isso. Então aqui eu tenho as bordas de subida, né? E aqui eu tenho, né, o meu T, né? Não sei porque tem isso aqui não. Ah, ó, ele me ajudou agora. Ele me deu aqui, ó, o valor, tá vendo aqui, inicial, ó. Naquelas anteriores, olha aqui, ó. Eu chutei, né? Aqui ele me deu o valor inicial. Opa, muito obrigado. Ele botou aqui o Q1, começando com 1 e o Q barrado com 0. Graças, ó, melhorou. Então aqui é toggle, é troca. Então olha só. Quando eu tenho 1, quando eu tenho 1, o que é que vai acontecer? Olha lá, eu vou trocar, tá? Então esse aqui vai para cá, vai descer, e este vai subir, tá? A gente vai até a próxima borda de subida do clock, tá bem aqui. O que acontece agora? O T está em zero. Quando o T está em zero, mantém, tá? Então, vou botar outro aqui. 0, 0, né? Então, vou manter até a próxima borda. Aqui. Agora mudou de novo e está em toggle. Olha só, tá 1. Quando tá 1, o que acontece? Inverte. Então, isso aqui está 0, esse carinha vai para 1 e o que é barrado vai para 0. Vou bater a próxima. Tá aqui, né? Olha só. Tá 1 de novo. Então, quando tá 1, o que acontece? Inverte, né? Deixa eu completar isso aqui. Vai até a próxima aqui. Aí vem a borda de subida, né? Subiu. Ainda tá alto. Quando tá alto, o que acontece? Inverte. E vai até o final, tá? Então é desse jeito que a gente desenha o diagrama de tempos, né? Forma de onda de um flip-flop T.